dia, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço neste momento que você leve juntamente comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque mais um dia o Senhor nos permitiu acordar, mais um dia de vida, mais uma oportunidade o Senhor nos concede hoje, dia 21 de fevereiro de 2023. Que o Senhor, neste dia de hoje, nos conceda graça, que o Senhor venha nos trazer a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, vem, Espírito Santo, ministrar aos nossos corações a Tua palavra, o Teu infinito amor sobre cada um de nós. Que neste momento o Senhor esteja alcançando a cada vida, a cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, esse devocional, e que a Tua palavra venha penetrar nos corações como uma espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito. E que as pessoas venham ser vivificadas através da Tua palavra, que traz vida, e vida em abundância, Senhor. Fica conosco no dia de hoje, Senhor, derrama da Tua graça, das Tuas bênçãos. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Protege-nos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Guia-nos, Senhor, mansamente a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma por amor do Seu nome. Em nome de Jesus. Peço que você pegue a sua Bíblia, abra na carta aos Romanos. Então iniciamos o capítulo 9 da carta aos Romanos. O tema: a liberdade absoluta da graça de Deus. Paramos no versículo 8, vamos agora para o versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta. Vamos continuar. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Amém? Então, em tudo há um propósito de Deus, né? Então, a promessa era esta, que Sara teria um filho, que se chamaria Isaque. E não somente, a Sara teria um filho, mas também a Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Então, Sara teve um filho, Isaque, e Rebeca também concebeu de Isaque. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Então, era o propósito de Deus na vida de Isaque, na vida do filho de Isaque, na vida de Rebeca, na vida de Sara. Então, Deus estava cumprindo o seu propósito, segundo a eleição. Não por causa das obras, não por causa das obras dos homens, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Então, o Senhor, ele tinha um propósito, na vida de Isaque, na vida de Rebeca, na vida de Jacó e na vida de Esaú. Então, aqui quando o Senhor fala: amei Jacó e aborreci a Esaú, este versículo 13 não significa que Jacó e seus descendentes foram eleitos para a salvação eterna e que Esaú e seus descendentes foram eleitos para a condenação eterna. Trata-se antes da eleição dos descendentes de Jacó para ser o canal da revelação e bênção de Deus para o mundo. Amém? Então, simplesmente Jacó recebeu a promessa
que se cumpriu na vida de Jacó e da sua descendência. Então, trata-se então da eleição dos descendentes de Jacó para serem o canal da revelação e bênção de Deus para o mundo. Observe também que, segundo os capítulos ali 9 a 11, a maioria dos descendentes de Jacó deixou de cumprir a sua vocação e, portanto, acabou sendo rejeitada por Deus. Além disso, aqueles que não eram amados, ou seja, o povo gentil, que não era o povo da promessa, obedeceram a Deus pela fé e se tornaram filhos de Deus. No versículo 14, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo está fazendo um questionamento. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Não, Deus ele é justo, ele é perfeito em tudo que ele faz. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então, e terei compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, esse versículo enfatiza a livre ação da misericórdia de Deus, sua compaixão ativa e transbordante. Não pode ser merecida nem controlada pelos seres humanos. Sua decisão é ter misericórdia de todos. Amém? Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, Deus, o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que se compadece. Amém? Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, aqui, Deus também, Paulo cita Faraó, Deus também se compadeceu de Faraó. E aqui diz, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, Deus se compadeceu de Faraó e Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque ele rejeitou a Deus, ele rejeitou o poder de Deus. Então, Deus, ele compadece-se de quem ele quer. Então, a intenção de Deus é compadecer-se daqueles que se arrependem e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, ele endurece a todos que se recusam a arrepender-se e optam por continuar nos seus pecados, rejeitando assim a salvação de Cristo. Então, esse é o propósito de Deus, ele não muda quanto à pessoa ou à nação. Então, Paulo aqui estava se referindo a Faraó, Mas essa palavra, ela se refere a nós também. Amém? Então, Deus, ele se compadece de todos aqueles que se arrependem e que creem no seu Filho, no Senhor Jesus. Amém? Mas aqui, Deus se compadeceu de Faraó, mas Faraó, ele não creu. Ao contrário, ele endureceu o seu coração para com Deus e para o que Deus estava fazendo. E aqui, quando diz endurece a quem quer, o endurecimento, então, do coração de Faraó, aqui foi atribuído a Deus, porque foi Deus, quem permitiu esse endurecimento do coração de Faraó, E por quê? Porque ele não creu, ele resistiu à vontade de Deus, ele resistiu ao poder e à soberania do Deus Todo-Poderoso. Versículo 19, dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Então, Paulo está fazendo uma pergunta aqui. Por que se queixa ele ainda? Porque quem resiste à sua vontade? Então, quem pode resistir à vontade de Deus? Bem, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Então, Paulo está se referindo aqui ao próprio homem, Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada
Dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Mas, infelizmente, nós vemos o homem, nós vemos o ser humano questionando a Deus o tempo todo em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, né? Em tudo aquilo que acontece de ruim na vida da pessoa, a pessoa culpa a Deus. Mas se Deus existe, então por que Ele permitiu que isso acontecesse? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele sabe todas as coisas. E nada acontece sem que seja da vontade dEle. Muitas coisas que acontecem, o ser humano questiona a Deus e não sabe o porquê de que Ele está passando por aquilo. Mas muitas coisas é necessário que o homem venha passar para ele entender que Deus sabe todas as coisas, que os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos, né? E às vezes é na luta, é na dificuldade em que nós crescemos, em que nós aprendemos. Amém? Então aqui Paulo está dizendo: homem, quem você pensa que é? Quem és tu? Que a Deus replicas: porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste? Então o homem, ele todo o tempo ele fica questionando a Deus, né? Ele é criatura, né? Deus é o Pai Criador, mas o homem ele tende a questionar a Deus em todo momento, em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades que passa. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus, Ele é o oleiro, Ele é o Deus Pai Criador, Ele nos criou. Então nós somos um vaso de barro na mão do oleiro, né? Deus fez a Adão do pó da terra e nós somos apenas vaso nas mãos do oleiro. E é Ele quem controla todas as coisas e nós precisamos entender e nos colocar verdadeiramente como um vaso, né? Um vaso de barro nas mãos do oleiro. E esse vaso ele pode se tornar um vaso para honra ou também um outro vaso para desonra. Um vaso para honra quando obedece e segue a vontade de Deus. E um vaso de desonra quando teima em questionar a Deus e não seguir, né, os seus preceitos e a sua palavra. Então, quando Paulo diz: não tem o oleiro poder sobre o barro, Paulo está argumentando sobre o direito de Deus de usar certas pessoas para realizarem seu propósito redentor, sem ter que dar explicações a ninguém. Então, não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo ao lidar com indivíduos e nações. Deus, ele se rege da sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua integridade moral e pela sua compaixão pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, que neste momento, que nesse dia de hoje você possa meditar e realmente você possa entender que nós somos apenas o vaso nas mãos do oleiro. E quem é Deus que sabe todas as coisas, e quem é Deus quem permite todas as coisas. Nenhuma folha ela cai da árvore sem a vontade do Deus Criador, porque foi Deus quem fez todas as coisas, foi Ele quem criou. E nós precisamos nos colocar realmente como criatura, né? E não questionar ao Deus Criador, como Paulo diz: somos apenas homem. Quem nós pensamos que somos para questionar, né? A criatura formada a questionar o Criador, aquele que nos formou. Mas somos apenas vasos, né? Fomos criados do pó da terra, né? E precisamos entender que temos um Pai Criador e amoroso que nos ama, que tem o melhor para as nossas vidas e que tudo o que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. E muitas coisas que acontecem são para o nosso aprendizado e são para o nosso crescimento. Amém? Então que você nessa manhã venha entender que somos apenas vasos na mão do oleiro e que venhamos ser vasos de honra e não vasos para desonra. Amém? Que você tenha um dia grandemente abençoado, que o Eterno derrame graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.